Continuando o estudo nosso sobre a representação e as reclamações, o artigo 16 da resolução do TSE que nós estamos analisando, ele diz o seguinte: as decisões dos juízes auxiliares indicarão de modo preciso que na propaganda impugnada deverá ser excluído ou substituído. Ou seja, há necessidade aqui do magistrado, do juiz auxiliar, por exemplo, mencionar exatamente o que vai ser substituído naquela propaganda na internet, para que não haja, por exemplo, a substituição total, de todo o conteúdo do site. Então há necessidade aqui de ter uma especificação sobre isso. Artigo 17. Isso é importante. O artigo 17 é importante, já caiu numa prova de concurso, que diz o seguinte: os pedidos de direito de resposta formulados por terceiro em relação ao que foi veiculado no horário eleitoral gratuito serão examinados pela Justiça Eleitoral e deverão observar os procedimentos previstos na Lei 9.504 e naquilo que couber. Então, reparem, eu no início das outras aulas que nós estávamos falando dessa resolução, eu expliquei para vocês o seguinte, que, por exemplo, se um governador já está no segundo mandato e é candidato, não é candidato, não cabe direito de resposta em relação a ele na Justiça Eleitoral. Mas, se a ofensa for veiculada durante o horário eleitoral gratuito, no rádio ou na televisão, aqui se abre uma concessão pela resolução do TSE de se conceder o direito de resposta, que observará o procedimento previsto nessa resolução e na Lei das Eleições, que é a Lei 9.504, naquilo que couber. Ou seja, o governador já cumpriu 8 anos de mandato, não pode para um terceiro mandato, mas no horário eleitoral gratuito foi ofendido por um candidato da oposição. Cabe na Justiça Eleitoral, sim, o direito de resposta. Mas esse direito de resposta é limitado a essa questão do horário eleitoral gratuito. Se, por exemplo, houver uma ofensa na imprensa escrita ou na internet, ou por outro meio de comunicação, como revistas, jornais e tabloides, não caberá o direito de resposta na Justiça Eleitoral, e sim na seara da Justiça Comum, em que o ofendido terá que ver a reparação do seu direito. Artigo 18. Quando o provimento do recurso resultar na cassação do direito de resposta já exercido, foi concedido o direito de resposta, a parte recorreu ao TSE e o TSE cassou aquele direito de resposta, mas ele já foi concedido. O que vai ter? Uma restituição do tempo para aquela pessoa que ganhou o recurso, certo? Então, é importante também verificar sempre essa questão. Bem, dos recursos. Vamos agora analisar os recursos. Artigo 20. A decisão judicial final proferida por um juiz auxiliar, que eu expliquei a vocês, é aquela corte intermediária, aquele juiz monocrático que julga antes da corte, que é o TRE, estará sujeita a um recurso ao plenário do TRE, e aqui nada mais faz a lei, melhor dizendo, a resolução, do que detalhar o artigo 96, parágrafo 4º e 8º da Lei 9.504, que aliás está referido na sua remissão expressa, que é o artigo 20. Então, o plenário do TRE julgará esse recurso no prazo de 1 dia da publicação da decisão em mural eletrônico, ou em sessão assegurado ao recorrido o oferecimento de contra-razões igual prazo a contar de sua intimação. Oferecidas essas contra-razões, etc., o tribunal vai julgar em mesa. O relator apresentará em mesa em 2 dias, independente de publicação em pauta, exceto quando se tratar de direito de resposta, que aí o prazo é bem mais célere e será de 1 dia. Muito bem. Ao advogado da parte está assegurado o direito do uso da tribuna, os acórdãos serão publicados na sessão. Agora é importante, artigo 21.
Do acórdão do Tribunal Regional Eleitoral caberá recurso especial, esse é o nome iuris do recurso, ao Tribunal Superior Eleitoral no prazo de 3 dias. Então é assim, da decisão do juiz auxiliar, cabe recurso ao TRE, esse recurso é no prazo de 1 dia, e dessa decisão do TRE, cabe recurso especial ao TSE, no prazo de 3 dias a contar da publicação, salvo quando se tratar de direito de resposta, cujo prazo é 1 dia. Então vocês estão reparando que o prazo do direito de resposta é 24 horas, 1 dia, um prazo muito mais célere. Interposto recurso especial, os autos serão conclusos ao presidente do tribunal. Porque aqui nós estamos falando de recurso especial das decisões de multas, mas no direito de resposta o recurso especial também é vigente, mas o prazo é menor, a diferença é essa, né? Quando se tratar de direito de resposta, será dispensado o juízo de admissibilidade. O recorrido é imediatamente notificado pelo mural eletrônico para contrarrazões em 1 dia. Admitido o recurso especial, diz o parágrafo 3º, é assegurado contrarrazões em 3 dias, isso para propaganda irregular em geral, tirando o direito de resposta. Parágrafo 6º, não admitido o recurso especial, cabe agravo nos próprios autos ao TSE, em 3 dias, contados da publicação em mural eletrônico. O agravo de instrumento em matéria eleitoral ele tem uma peculiaridade. Por quê? Nós temos aqui uma resolução do TSE, que não é essa que está aqui, mas é uma resolução que eu já lhes falei em outras aulas, que é aqui tem aquela peculiaridade que estabelece diretrizes, é uma resolução que estabelece diretrizes para a aplicação da Lei 13.105, que é o CPC, novo Código de Processo Civil, no âmbito da Justiça Eleitoral. E essa é a resolução número 23.478 de 2016. Muito bem, essa resolução, ela dispõe o seguinte, repetindo o número da resolução, 23.478 de 2016. Essa resolução, no artigo 19, ela diz que as decisões interlocutórias ou sem caráter definitivo, proferidas nos feitos eleitorais, são irrecorríveis de imediato, seguindo aqui o CPC, por não estarem sujeitas à preclusão, ficando os eventuais inconformismos para posterior manifestação e recurso contra a decisão definitiva de mérito. Por exemplo, o juiz indeferiu a oitiva de uma testemunha ou da juntada de uma prova, segue-se essa regra, né? Não cabe agravo de instrumento. O juiz ou tribunal conhecerá da matéria versada na decisão interlocutória como preliminar à decisão de mérito, se as partes assim requererem suas manifestações. Tá? Mas aqui diz, continua, o agravo contra a decisão que inadmitir o recurso especial, interposto contra a decisão interlocutória, será processado em autos suplementares, prosseguindo o curso da demanda nos autos principais. Então, essa é apenas uma observação complementar ao teor dessa resolução que nós estamos analisando aqui, porque ela diz que cabe agravo sempre na inadmissibilidade do recurso especial eleitoral e o agravo é interposto no prazo de 3 dias. Muito bem. O parágrafo 10º diz que o relator no TSE negará seguimento a pedido ou recurso intempestivo, manifestamente inadmissível ou improcedente, prejudicado ou em confronto com as súmulas. Tá bom? Então, essa é a visibilidade desse assunto nesse momento. Que aqui, a regra que está no parágrafo 10º é uma regra que também já é praxe no processo civil, tá bom? Vamos ver na próxima segmento outros temas aqui, continuando em temas relevantes sobre essa parte recursal.